Olá pessoal, esse é o canal Líquido Certo e Exigível, sejam muito bem-vindos. A nossa proposta é trazer experiências de concurso público, para tanto nós vamos trazer entrevistados autoridades, vamos trazer professores, vamos trazer concurseiros que vão nos contar a sua história de preparação nos concursos, de quais as dificuldades tiveram e como chegaram à obtenção da nomeação nos cargos que hoje ocupam. E hoje nós temos a satisfação de receber no nosso programa o delegado César Braga Rodrigues Nogueira. Muito obrigado, delegado, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, um prazer, agradeço o convite prazer é de nosso. vocês. E vamos bater um papo aí sobre o concurso, que eu gosto muito do assunto. Legal. Beleza. O delegado César é formado pela Universidade Católica de Pelotas em 2013. Durante a sua formação fez estágio no Poder Judiciário, no Ministério Público de Pelotas. Exerceu advocacia por 3 anos, de 2014 a 2017. Ingressou na SUSEP, Polícia Penal, né, hoje Polícia Penal, e permaneceu até 2020, quando, então, foi nomeado delegado de polícia. Ainda foi aprovado no cargo de delegado de polícia nos estados de Pernambuco e Mato Grosso, e ele é pós-graduado em Direito Penal pela Faculdade Internacional Signorelli, né, delegado? Perfeito. Delegado, boa tarde, bom dia, boa noite. Né? Boa tarde. Nós estamos, então, começando mais um podcast aqui e eu agradeço, né? Muito obrigado pela sua presença aqui. E eu gostaria de começar perguntando para o senhor, para ti... Para ti. É para ti. Quando tu decidiste optar por concurso público? Olha, foi desde o início da faculdade. Desde o primeiro momento eu já tinha essa ideia. Eu sou de uma família de servidores públicos. Meu Sim. pai, como a gente estava conversando antes aqui, é capitão do Exército. Colega do meu irmão. Isso. Tem a minha tia, falo com muito orgulho, é a atual presidente do Tribunal de Justiça, a Iris Helena Medeiros Nogueira, pelotense, formada aqui em Pelotas também, irmã do pai. Minha avó do Banco do Brasil, do primeiro concurso de mulheres, que aceitou mulheres no Banco do Brasil, é minha avó. Então, tios, todo mundo é da área pública e para mim não foi diferente. Então, eu gostava do estilo de vida que eles levavam, uma segurança, né? Que é isso que a gente procura, acredito. E me encantei pela área da segurança pública. Então, é uma coisa que veio desde o início da faculdade. Entrei na faculdade já pensando no concurso público. Tem várias vantagens também, né? Como plano de saúde, várias outras vantagens. Não, com certeza. É muito bom. Tu sempre pensaste na área policial ou tu chegasse a cogitar outras áreas também? Não, inicialmente eu não sabia exatamente o que ia fazer, mas em determinado momento, não me lembro exatamente em que semestre ou com que idade, eu achava que queria ser promotor de justiça. Tanto é que eu fui fazer estágio lá no MP. Primeiro fiz no Poder Judiciário, que era o que abriu de vaga antes, e depois fui para o MP, que era o meu sonho. Não, quero ser promotor, tenho que estagiar no Ministério Público. Sempre aqui em Pelotas? Sempre aqui em Pelotas. Me formei na Católica e durante o período da graduação fiz esses 2 estágios. Achava que queria ser do Ministério Público. Fui lá, atuei por 2 anos e trabalhando lá com a promotora e trabalhando diretamente com os delegados que iam com frequência lá, recebia os inquéritos, né, fazia análise para oferecimento da denúncia, acabei me encantando mais pela profissão de delegado de polícia do que a minha chefe exercia. Claro, não que o meu estágio tenha sido ruim. Eu conto essa história sempre, o pessoal pensa, teu estágio deve ter sido ruim, ou a promotora não foi tão legal contigo, de maneira nenhuma. Doutora Andréa Torres segue em Pelotas até hoje, excelente promotora, me ensinou demais, não foi isso. Eu só me encantei mais pela dinamicidade, assim, da carreira Chamou policial. Mais atenção. Chamou mais atenção. Isso. Tá bom. Sérgio. Delegado, como é que foi, assim, a tua preparação do concurso? A gente sempre fala, né? Nós também somos concurseiros, né? Perfeito. E eu digo, assim, que essa até nós estávamos falando em off aqui, essa entrevista é muito nostálgica para mim e para o Rodrigo, porque eu fui policial civil, Rodrigo também foi meu colega. Né? Quase policial civil, Cheguei fiz a academia de finalzinho da academia ali. E na entrevista anterior que nós fizemos, também se falava muito, assim, às vezes que eu falava, as pessoas falavam assim, Sérgio, mas tu fala muito bem da polícia, tu brilha os teus olhos quando tu fala da polícia. E agora, entrevistando um delegado,
com certeza isso vai aflorar também de novo, né? Então, mas eu queria saber, assim, a gente sabe que a gente abre mão de muitas coisas quando a gente está estudando, né? Mas quando tu decidiu estudar, assim, bom, agora eu vou estudar para delegado, o que foram as coisas, como é que era a tua rotina, o que tu deixava de fazer, como é que era a tua rotina de Tu estudo? precisou abrir mão de algumas coisas, Com certeza, muitas coisas, inúmeras, né? infinitas. Não que eu tenha deixado de fazer, mas diminuiu muito a frequência de tudo que eu fazia, né? Uma vida totalmente diferente. Enfim, o processo ele é árduo, demais. Mas também é bom. Hoje eu lembro, assim, eu acho que foi uma fase excelente da minha vida, sabe? De muito estudo. Bom, vamos do princípio. Eu me formei em 2014, então, e já tinha ideia de estudar para delegado de polícia. E tive a oportunidade de poder só estudar nos 3 primeiros anos. Foi quando eu fui aprovado na SUSEP. Então, os 3 primeiros anos eu exclusivamente estudei. Meu pai estava servindo em Porto Alegre à época e eu tinha ficado aqui porque eu estava no meio da faculdade. Então, assim que eu me formei, eu fui para Porto Alegre, voltei a morar com ele e lá eu fiz o meu primeiro curso, assim, específico. Fiz na época o LFG, eu acho que nem tem mais, ou tá o LFG... muito devagar, né? Tinha um aqui em Luiz Flávio Gomes. Ele faleceu, né? O Luiz Ele Flávio, faleceu. Ele já tinha faleceu. vendido. Quando eu fiz, ele já tinha vendido, mas permaneceu o nome, assim, porque, né? É o que atraía. Mas a época era um curso excelente. Tava diversos professores hoje estavam lá. O Kleber Masson, Renato Brasileiro, os caras mais tops, assim, de penal, processo penal, estavam lá. De constitucional estava o Novelino, enfim, os mais tops estavam lá, que hoje estão todos no G7. Referências, né? Referências. Então, tive a oportunidade de fazer o melhor curso. Então, eu fazia o curso pela manhã e de tarde estudo até o fim, até o arroz secar. Sim. Não foi sempre assim, porque eu recordo que no primeiro dia de estudo, eu falei assim, não, agora eu vou sentar aqui, almocei, descansei um pouquinho, fui estudar, eu falei, não, agora eu só vou sair daqui quando eu ler até determinada página. Que mentira. Cara, eu não consegui passar da 5ª página. Não. Porque é um aprendizado, né? Lógico. A gente não consegue, como qualquer coisa que tu for fazer. Se tu pensa que tu vai conseguir estudar 5 horas no primeiro dia, não vai. Perde foco, né? Chega um ponto que tu perde foco. O que eu li mesmo? Voltava, e voltava. Então, além de tudo que tu abre mão, que foi o início, né, da pergunta, tu tem que aprender a estudar. Que eu confesso, eu não era o aluno mais estudioso, eu sou um cara absolutamente comum, assim. Sim. Fiz a faculdade do jeito que deu ali, sabe? Lógico. Sempre passando. Mas te dedicaste, Não, me dediquei, mas assim, não fui um aluno exemplar. Sim. Confesso, não fui. Sempre passei, nunca rodei, mas, tem pessoas que estão estudando para concurso desde sempre, né? Umas máquinas, né? Sim, máquinas. Sim. Eu nunca peguei um livro de concurso, assim, para ler e tal. Eu passava nas provas. Mas fui disciplinado, assim, no período do concurso. E então eu fiz esse curso e estudei até ser aprovado na SUSEP. A SUSEP nunca foi a primeira opção. Sim. E falo isso com tranquilidade, porque, embora tenha sido muito importante para mim, mas foi assim, talvez se eu não tivesse virado delegado, se eu não tivesse passado na SUSEP. Até eu ia... desculpa te interromper. Capaz. Eu tinha na pauta aqui, eu ia te perguntar, né? Qual cargo tu ocupaste na SUSEP? Sim. Onde tu trabalhou, né? Sim. Quais Sim, cidades? Eu fui agente penitenciário, fui Isso, AP. porque tem o cargo de técnico. Tu não chegaste a fazer eu fui, também? Nem tinha aberto o concurso. Tá. Técnico. Foi um concurso... Só teve para AP e APA. Isso. Administrativo. Isso. Tá. Foi 2013, o técnico foi 2013, foi o que eu fiz. Uhum. E agora teve mais um. Exato. Né? Teve... O que eu fiz foi... Eu me formei em 2014 na SUSEP. Acho que o concurso foi 2013, 12, né? O meu foi de 2012. Então, no meu período ali, sequer teve o concurso para técnico. Teria feito, com certeza. Tu fosse nomeado aonde? Fui nomeado... Eu fui direto para o IPF. Instituto Psiquiátrico Forense, em Porto Alegre. Foi a minha primeira lotação. Pesado, né? Pesadinho. Complicadinho. Mas foi bom para estudar, era bom. Sim, a escala é boa. A escala é boa, exatamente, 24/9/6. Isso. Consegui estudar até no trabalho, então a escolha foi em razão disso. Era perto da minha casa, o deslocamento isso também. O deslocamento era mínimo. Sim. Então foi excelente. Mas em seguida, no 4º mês, me removeram para PECAM. Era uma lotação temporária.
A No dia lá da penitenciária de escolha, eu já Canoas, dizia. né? Porque estava sendo aberto o complexo Isso. de Canoas, né? A PECAM. Isso. E assim que inauguraram a PECAM 4, eu fui transferido para lá. E aí a gente abriu lá, eu e a equipe vocês que foi para lá, e nós abrimos iniciaram a lá cadeia. os... Ah, que legal. Foi uma experiência incrível também, É. abrir uma cadeia. Sim. Bom, mas para não perder a cronologia, Isso. eu só estudei até a aprovação da SUSEP, porque eu estava dizendo que se não fosse a SUSEP, talvez eu não tivesse tido forças para continuar estudando para delegado. Porque eu já estava no 3º ano de estudos, morando com o pai, sem um puto no bolso. Sim. Assim, a moral estava baixando, sabe? A autoestima estava baixando, a força de vontade estava baixando. O cara sente, né? O É. cara- Então, assim que eu passei na SUSEP, aí eu pude me sustentar, sair de casa, aluguei meu próprio apartamento. Isso aí me deu um gás, assim. Parece que eu estava iniciando os estudos de novo, assim. E aí estudei mais 3 anos até abrir o concurso aqui e aí se aprovado. 3 anos. Foram 3 anos. Essa é a coluna vertebral, tocado. assim, Sim. da minha história. Da história. Aí tem os detalhes que agora a gente vai desenvolver. Lógico. O senhor fez o concurso de 2018, delegado. 2018. 2018. Isso, 2018, o concurso foi concluído em 2020, com o chamamento para Cadepol. Sim. Cadepol, curso de formação, quanto tempo foi o 6 teu meses. curso? 6 meses. 6 meses, assim como do inspetor. É isso, o nosso foi 6 meses também, mais ou menos, né? O nosso Da foi. Polícia Civil. O nosso foi 6. Formação acho que de inspetores. foram 6, Isso, E nosso ainda teve ainda uma chamada de delegado, então a Cadepol lotou, né? Ah, é. Teve no final ainda teve uma turma de delegado. Qual ano, desculpa? 2010. Isso mesmo. É, na isso metade mesmo, do nosso isso mesmo. curso entraram mesmo. os delegados também. Tem diversos Aí, amigos, colegas, amigos Isso. hoje que são dessa turma. são dessa o delegado turma. Rafael aqui, que é o titular da Draco. o delegado Rafael é Alves, daquela época. É né? daquela Cadepol, da primeira turma. Dividiu com vocês lá os corredores Isso, da Cadepol, é. com certeza. Nós É. estávamos já quase na metade, né? acho do que mais curso, pro fim, acho que mais pro fim já. E aí Delegada Márcia Chiviakovs, que é a titular da Delegacia da Mulher aqui também, é daquela daqui turma. também, Aham. tá aqui. Delegada Bares. Delegada, esqueci o nome dela agora. Enfim, números. E assim, delegado, a gente sabe que isso é uma coisa importante, até surgiu essa questão nas outras conversas que nós tivemos. A gente sabe que o concurso de delegado também tem uma prova física, né? E que, às vezes, as pessoas ficam muito focadas no estudo, sentam a bunda na cadeira e daí chega na hora, passam e aí, Sim. como é que foi? Abandonam essa... Né, não dão muita atenção para a parte O física Rodam- e também psicológica, Eu né? lembro- Demais. Eu lembro uma vez eu fiz uma prova para a Polícia Federal, era de agente, só e a Polícia Federal tem natação, né? Aham. Aí eu cheguei É na puxado o staff deles. demais. Aqui natação é para Aham. cara, enfim, né? Quase profissional. Aí eu cheguei e disse pro professor ele me perguntou, mas e aí, tu já sabe nadar? Tu é intermediário? Não, eu sou intermediário. Entrei na metade da piscina, o professor chegou, não, tu não é intermediário, tu é iniciante. Então, é isso que a gente queria saber, assim, do senhor. Como é que foi? Se preparou concomitante à prova escrita, às provas escritas? Sim. E como foi, assim, a preparação da academia? Para mim, particularmente, não foi uma dificuldade, assim, porque eu sempre fui muito ligado ao esporte. Sempre joguei futebol, joguei aqui a categoria de base do Brilhante a vida inteira. Sempre tive isso em mim, assim. Meu pai é corredor, agora está com o joelho estourado, pedala aí 100, 150 quilômetros finais de semana. Então, o esporte, para mim, é essencial. Então, eu sempre corri e só continuei correndo. Mas eu acabei desenvolvendo mais ainda. Eu dava minhas corridinhas ali, final de tarde, aquela coisa, passeando. Durante o... Bem sem compromisso mesmo. Meio que sem bem compromisso. isso. Durante o estudo, pensando já no TAF, eu acabei me tornando viciado, assim, em corrida. Acabei correndo meia maratona, corri 6 meias maratonas, viajava para correr. Eu e meu pai. Meu pai também acabou virando meio maratonista. Isso. E ele Com militar meu incentivo, também, né? assim. Foi acostumado. E a gente acabou... aí meu pai corre até hoje. Eu agora dei uma relaxada, tô tentando voltar. Correr minha maratona, tenho o sonho ainda de correr uma maratona, né? 42 km. Então, isso não foi uma dificuldade para mim. Mas foi um a mais, assim. Eu tava levando meio que só na diversão. Aquilo se tornou um compromisso. Eu tava fazendo academia e correndo todos os dias. Todos os dias.
E além De domingo a domingo? Não. Dava os Dava intervalos os que o corpo intervalinhos. precisa. Lógico. Senão Mas já... assim, praticamente todos os dias. Dia de semana, todos. Aí folgava no sábado ou no domingo e num desses dias fazia o longão, né? Que é o longão, que é o treino longo. Que aí acordava às 5:30 da manhã para correr com a rua vazia, assim. E era o meu momento também, além de ser uma necessidade, uma obrigação, né? Porque é uma fase eliminatória do concurso, acabou sendo meu refúgio, sim. Foi um período que eu fiz pouca festa, namorei pouco, então... Abdicou mesmo abdiquei, muita coisa. Abdiquei. Opção. E então o exercício físico, a corrida era o refúgio, sim. Eu estava morto de cansado, vou correr, vou para academia. Era uma forma de parar de estudar e não me sentir culpado. Porque a maioria do tempo que eu não estava estudando, eu tinha culpa de não estar estudando. Lógico. Se eu ia para o almoço de família no domingo, assim, se estendia, tomava uma cervejinha a mais, tinha aquilo ali, me gerava uma culpa absurda. Eu podia ficar 2 horas correndo, que aquilo ali, culpa não me gerava. Não, isso aqui é pro concurso, sabe? Lógico. Então acabou se tornando o refúgio ganhar. perfeito, assim, para mim. Sim. Era o que eu mais gostava de fazer durante esses 6 anos, foi a atividade física. E na SUSEP também, continuasse. Lá quando trabalhavas. Sim. Folga, sempre. No dia de folga. Sempre. Porque tu trabalhavas na escala também lá, isso, né? 24 por 72. Não, 96. 24 por 96. 100 horas, né? Sim, 100 horas. Classe A, novato, lógico, não tinha hora. Novato, Você lógico. sabe como é que é. E sempre treinando. Sempre treinando. Sempre treinando. Tu falaste um negócio importante, assim, né? Que, na verdade, a ideia até da gente criar esse projeto foi isso, complementar. Eu sempre pensei nisso, e eu conversei com o Rodrigo várias vezes sobre isso. A nossa ideia é complementar justamente o estudo. Não por exemplo, o cara está estudando ali. O cara está estudando. Cara, vou lá olhar o podcast dos guris, vou ver o que o delegado está falando lá. É um incentivo para o cara, daqui a pouco ele quer ser delegado. Olha só que legal, cara. Olha de onde é que o cara veio, olha o esforço que o cara teve. O cara tem a mesma história, a minha mesma história. Com certeza. Essa é a ideia, né? E o estudo é tudo isso. É a parte que tu está ali estudando, é a parte que tu está descansando, é a parte que tu está fazendo exercício físico. Mas a gente acabou pulando para a prova física, né? Mas a gente sabe que o concurso de delegado ainda tem as fases discursiva e tem a fase oral, né? Como é que o senhor lidou com isso? Assim, assim, as estratégias são diferentes, né? Para cada fase, né? Sim. Conta um pouco para a gente aí como é que foi a... Sim. Eu fui assim, eu fui desenvolvendo diversos métodos, assim, eu não segui método de ninguém, eu fui na tentativa e erro mesmo, assim, na minha rotina de estudos. Eu iniciei, por exemplo, estudando uma matéria por dia, daqui a pouco eu vi que aquilo ali não estava servindo para mim e passei a estudar 2, daqui a pouco não estava servindo para mim, comecei a estudar 3, mas hoje, se eu tivesse que aconselhar, assim, César Coach, o que tu indicaria para alguém fazer? Eu estudo a matéria que eu estudava, assim, a matéria que eu menos gostava pela manhã, sempre, a que eu menos gostava, que era civil, processo civil, tá fresquinho, ambiental, tributário, era o que eu não gostava. Sim. Eu estudava de manhã essa matéria, até porque, de manhã é certo que tu vai estudar, tu acabou de acordar, tu vai estudar. De tarde, talvez, tu fraqueje, não estude, sabe? Mas de manhã eu ia estudar. E eu precisava estudar as matérias que eu não gostava. E tu tinha alguma matéria, assim, que tu tivesse muita dificuldade? Tributário talvez tenha sido a que eu tive que aprender. Porque na faculdade é fraco, pouco, né? É fraco, eu acho que são 2 semestres ou 1 semestre, se não é optativa, não me lembro. Então, eu não sabia tributário. E eu tinha medo do tributário. Até que um amigo meu, que hoje é procurador da Fazenda Nacional, o Felipe Silva, ele me deu um livro do Leandro Paulsen. E ele falou, cara, lê esse livro aqui que tu vai perder o medo do direito penal. Tá aí a dica, Leandro Paulsen, do direito penal, do direito tributário. Li de capa a capa o livro. O direito tributário é demais, é apaixonante, é a tua vida ali, é a tua vida. O imposto de renda, o ISS, é tudo que tu faz todo dia, sabe? Né? Tá na tua vida, tudo na tua vida, ICMS. Abre o jornal hoje, olha o que se fala de ICMS, é todos os dias, se vai ser isenção de ICMS, se não vai ter, né? Que reflete diretamente no combustível, que hoje é o grande problema, né, da inflação e tal. Enfim, é muito legal o direito tributário. Então, eu acho que foi o direito tributário, mas muito rapidamente, graças a esse amigo, eu perdi o medo do direito tributário e aprendi.
E para delegado de polícia, não é um direito tributário muito profundo. Não é muito cobrado, Não sim, é não é muito das cobrado. mais cobradas. Até, acho que caíram 10 questões. É razoável. Mas ele é superficial, sabe? Lendo o CTN, o Código Nacional Tributário, e lendo uma doutrina boa, matou, sabe? Tranquilo. Eu fui muito bem em direito tributário no final das contas. Então, de manhã eu estudava as matérias que eu tinha mais dificuldade. De tarde, eu escolhi ali, fiz um cronograma, estudava direito penal, processo penal, enfim, as matérias que eu tinha mais afinidade, gostava mais. E à noite, que eu estava mais cansado, assim, depois do treino, eu treinava lá pelas 5, 5h30, chegava em casa, jantava cedo, jantava 6h30, 7 horas, dava, assim, 20 minutos de descanso e voltava para o estudo. Aí, quando eu estava exausto, era jurisprudência, que é uma coisa que eu gosto de fazer até hoje, ler jurisprudência, ler os julgados. Para mim, é uma coisa leve, é bem... tu enxerga ali o que tu estudou, Lógico. sendo aplicado, né, Sim, pelos magistrados. sim. Eu adoro ler jurisprudência até hoje e fazer questões. E tu Então, acha... acabei dividindo assim. Foi a rotina que mais deu certo para mim. De manhã, as matérias que eu tinha mais dificuldade. De tardes, a que eu tinha mais afinidade. E à noite, questões e jurisprudência. Assim, eu fui até o fim. Das matérias do dia. Das matérias daquele dia. Das matérias do dia. As questões. Os julgados, não. Os julgados, hoje tem o Dizer o Direito. Não sei se vocês conhecem o site Dizer o Direito. Tinha aquilo ali, olha, se não está estudando por aquilo ali, está um passo atrás. E o sistema push, tu acha importante também dos tribunais? Achava. Achava, até conhecer o Dizer o Direito. Porque o Dizer o Direito, ele compila para ti. Esse mesmo já meu traz amigo, mastigadinho. Silva, ele é meio metido para o estudo. Sim. Tá? Ele é um cara muito inteligente, então ele era meio metido. Eu apresentei para ele, isso aqui é o Dizer o Direito, é um juiz lá do Amazonas, ele compila para ti as decisões, ele dá exemplos, ele divide por matéria. Ó, todos os julgados de 2013 de direito penal, de direito processual penal, de direito tributário, tinha mastigado. Porque o sistema vem todo ali. Vem um julgado do STJ, vem com 100 e tantas páginas. Pois é, tá certo. Lê, quase que semanalmente tem julgado do STJ, né? A STF um pouco menos, mas o STJ é direto. Muito. É difícil de acompanhar pelo sistema push. E aí ele dizia, não, mas eu tenho de graça no site do STJ. Não, cara, tem alguém que facilita isso pra ti, que é o Dizer o Direito. Ele mastiga tudinho. Mastiga tudo, te dá exemplos. É excelente. Aí ele se rendeu ao Dizer o Direito. Até hoje ele fala, ainda bem que tu me apresentou o Dizer o Direito. É um atalho. É um atalho. Nessa correria, nessa competitividade que é o concurso público, se tem alguém que pode te facilitar, aceita essa ajuda. Sim. Sem arrogância, não. Vou ver pelo sistema push, quero ver a decisão, quero ler todo o julgado. Não, vai perder tempo, né? Vai perder tempo. Isso, a evolução vai mostrando que a gente tem que, às vezes, hoje em dia não tem mais essa. No próprio direito, né? O que é o Pontes de Miranda, não sei quantos tomos de direito público, privado lá. Eu disse, meu Deus, o cara não tinha vida. E ainda teve 10 filhos. Aí eu disse, meu Deus do céu, cara. Não dá para o concurseiro sair da faculdade, né, querendo ser, enfim, qualquer carreira. Vou ler o Pontes de Miranda, vou ler o Torinho Filho. Cara, tá bem, tu vai assim, para a vida acadêmica, tu vai voar, tu vai estar muito bem, né? Denso, assim, a tua questão teórica. Mas não é o que serve para o concurso público hoje. É uma coisa muito direta. É lei seca, lei fria. Saber a lei, saber a jurisprudência e entender os conceitos, óbvio, que aí entra a doutrina. Sim. Mas não precisa te aprofundar tanto assim, ler esses doutrinadores clássicos, sabe? Os caras vão estar lendo os doutrinadores mais de concurso e vão passar por cima de ti. Tu tinhas falado ali no cronograma. Qual é o grau de importância para ti, a organização de um cronograma? É fundamental. Fundamental, né? É fundamental. Senão tu te perde. Tu te perde no que tu estudou. Tu não consegue ajustar as revisões, que é algo que eu esqueci de falar, mas que é muito importante. Fazer as revisões. Semanalmente revisar o que tu estudou na semana anterior. Se tu não tiver um cronograma, tu esquece até o que tu estudou na semana anterior. O que eu estudei semana passada? Nem lembro. Eu anotava tudo, eu pegava tudo na caneta, assim. Eu não gosto de computador. Não, hoje no trabalho eu uso, né? Lógico. Hoje mas no meu período de estudo, no LFG, meu caderno todo à mão. O caderno que eu tenho até hoje, inteiro à mão. Os meus resumos todos à mão. Então, eu só pegava uma folha de ofício e botava assim. Mais tu escreve, mais tu vai... Para mim, sim. Assimilando, né? Eu não gosto. Sim. Eu só pegava uma folha de ofício e botava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, até sábado. Ou pulava o sábado e domingo. Um dia da semana eu não estudava. Botava umas linhas assim e botava. Manhã, aí, sei lá, tributário. Na terça, manhã, ambiental. Aquelas matérias
que eu falei que eu não gosto. Isso. E fazia, no domingo ou no sábado, eu já fazia o cronograma da semana seguinte. E mantinha aquelas folhas ali para depois, né, de ter estudado aquele cronograma montado, eu revisar. O que eu estudei na segunda mesmo? Estudei tributário. Então, vamos revisar a matéria que eu estudei de tributário. Certo. Entendeu? Sempre, Sim. exatamente 7 dias depois. Na segunda eu estudei tributário, na segunda seguinte eu vou revisar o tributário. Sempre E assim eu fui. organizado. E assim eu fui. Eu tenho todas as folhinhas até hoje do estudo, assim. Todos os cadernos, todos os resumos, mantenho tudo, assim. Por nostalgia mesmo. Não, lógico. Baita material aí. Mas valeu a pena, material né? aí. Valeu a pena, né? Hoje um pouco desatualizado, mas... lógico. Excelente. Mas alcançar sim, seu objetivo, né? Valeu Com a pena. certeza. Essa forma também funcionou nas outras fases do concurso. Eu sempre penso assim, eu fiz concurso para delegado, só fui até a discursiva. Sim. Não fui para oral. Não, mas já, Mas já, parabéns, já. Na época eu estava indo. A primeira fase é puxada já, né? Puxado. Isso foi em Minas até que eu fui. Legal. E aí a gente sempre ouve assim que a oral é meio da empatia assim com o candidato. Sim. Tu chegou a ter esse sentimento ou não? Assim, foi... Olha, se for pela empatia, os professores não gostaram de mim, porque me apertaram. Bom, Me apertaram. Mas hoje é colega e a gente se dá muito bem. Até falei para ela, delegada Vanessa Pitres, inclusive acabou de assumir o DEIC, um departamento importante. Verdade, eu vi. Delegada Vanessa Pitres, antes ela era a chefe, diretora do Departamento de Homicídios, e agora, com a mudança de chefia, né, assumiu o novo chefe de polícia, ela foi alçada a assumir o DEIC, a primeira mulher a assumir o DEIC, então uma importância absurda. E ela foi uma das minhas examinadoras. E ela pegou pesado. Séria. Porque tu chega, dá um sorriso, vê se vai retribuir o sorriso para tu dar uma relaxada, né? Ela não se abriu. Séria, não se abriu. O cara já dá uma travada, né? Já é. E a prova oral, mais que tudo, é isso. É para ver se tu vai travar, é para ver se ela der um aperto a mais, tu vai travar. Ela dizia assim, tu tem certeza? Te testar mesmo. Mas tu tem certeza? E fazia umas caras assim, me testando. Me testando. Testando, claro. Sabe? O principal da prova oral é isso. Pra saber como tu vai te sair num ambiente de dificuldade. Né? 2 examinadores te olhando, uma câmera te filmando, né? Valendo o cargo que tanto sonhou, depois 6 anos de preparação, última fase. Como tu vai te sair? Se tu não aguentar isso, quem tu vai aguentar o quê na rua, né? Como policial? Lógico. Então, a pressão do cargo, né? A prova oral é sobre tudo isso, assim. Analisar a tua capacidade de superar aquilo ali, te manter centrado, conseguir elaborar o raciocínio mesmo com toda aquela pressão. Sim. Não julgo a fase mais difícil, viu? É a fase de mais pressão. Não é a mais difícil. Tu não achas a mais difícil? Não acho. Não acho. Mais difícil acho tranquilo, inclusive. É a prova oral mesmo. Não, Desculpa. É discursiva. Discursiva. Isso. Com certeza. É que exige mais conhecimento mesmo. Não dá para chutar como dá para chutar uma prova objetiva. Sim. Então, é ali que tu mostra o que tu sabe ou tu mesmo, sabe, né? Ou tu sabe. Que tu merece o cargo. É na segunda fase. E tem também aquela questão, né, delegado César, assim, a gente tem, não sei se o senhor foi aluno do professor Davi André, né? Não fui, mas... O Davi André sempre falava uma coisa, né? Tem que saber onde tu estás. Né? Então, tu não vai fazer uma prova de delegado e, dependendo da questão, tu vai ir para um lado um viés mais defensivo. Sim. Tu pode até estar certo, mas na prova de delegado tu vai... teus pontos vão ser diminuídos. Certo. A mesma coisa o contrário. Tá na Defensoria Pública, aí tu tem uma ideia mais de promotoria, de delegado, enfim. Então, claro. Tu tem que assumir a postura do que o teu cargo pede, né? Exato. Com certeza. Claro, tu não vai cometer nenhuma arbitrariedade ou falar uma coisa absurda ali. Não, eu sou delegado, eu tenho que ser o mais rígido possível. Mas, de fato, tu tem que um pouco moldar o teu pensamento para cumprir a lei da forma mais rígida possível, né? A Defensoria tenta construir teses, enfim. Não é o nosso caso. Delegado, o senhor fez concurso também, prestou concurso em Pernambuco e Mato Grosso. Isso foi na mesma época que o senhor prestou para cá? E nos conta um pouco essa história. Por que o senhor não quis assumir lá nos outros estados? Sim.
Eu fiz outros 6 concursos de delegado pelo país. 6. 6. Então, eu sempre dizia para os meus pais, assim, eu não escolhi o estado, eu escolhi o cargo. Sim. Eu vou para onde tiver que ir, eu quero ser delegado de polícia. Lógico. Então, eu estava disposto a ir para qualquer lugar desse país. Eu fiz concurso no Acre, Acre também. fiz concurso no Pará, fiz concurso em Pernambuco, Pernambuco, Mato Grosso. Mato Grosso. Também fiz em DF, lugares bons. fosse DF, DF, Goiás, Goiás. Santa Catarina. Santa Catarina foi o meu primeiro Top, né? concurso. Santa Catarina é Pô, top, seria querido. top. Foi o meu primeiro concurso. Logo que eu me formei, abriu, levei na cabeça, óbvio. Enfim, foram muitas reprovações, né? Sim. Dá pra Não ver que foram todos na foram muitas mesma época, reprovações. então. Não, durante esses 6 anos. Durante os 6 anos. Durante os 6 anos. Sim. Primeiro Santa Catarina, depois acho que já foi Pernambuco. Pernambuco foi anulado, depois eu tive que refazer a prova. E Pernambuco eu não assumi porque acabei, dentre esses concursos que eu prestei, acabei sendo aprovado em Pernambuco e Mato Grosso. Pernambuco eu não assumi porque eu fui chamado recentemente. Eu fui aprovado, mas fui aprovado em 100 e poucos. Tu já eras delegado aqui no Sul. Já era delegado aqui, eu estava em sim. Canguçu, que foi minha primeira Isso, lotação. eu ia te perguntar até, eu pesquisei. A tua primeira lotação foi em Canguçu. Foi Canguçu. Isso. Fiquei 2 anos em Canguçu. Eu acho que no primeiro ano que eu estava como delegado ali em Canguçu, eu recebi o e-mail convocando para a Cadepol do Pernambuco. Sim. Concurso que eu quis tanto, queria Pois muito. É. Queria muito a época, né? Foi o meu segundo Lógico. concurso para delegado, imagina, em 2015. Pô, eu fiquei 5 anos esperando por isso, mas aí quando veio, Sim, já. eu já estava aqui no saí meu do Sul, estado. já tá em casa, né? Aí Não deu para eles, né? tem toda essa coisa também, né? A gente vai prestando concurso, e essa é uma ideia que eu também ouvia muito, né? Tu vai prestando concurso, quando vê, tu tá passando, daqui a pouco tu tá escolhendo. Exatamente, Né? exatamente. É bem Exatamente. por aí. E a gente sempre fica feliz, né? Eu não ia, mas quando saiu assim a convocação, é uma alegria, né? É muito legal. Mais uma aprovação, coisa Mas boa. Tu fica o sentimento que valeu a pena, né? Com certeza. A tua abdicação, tu abdicou de um monte de coisa. Com certeza. Tu fica, aquilo fica. Eu sei porque eu fiz alguns concursos também, fui aprovado em vários. E quando na época que eu estava na CE, eu já estava bem, estava na CE aqui, em casa. Aí eu fui chamado também em 5 ou 6, só que em outras cidades, né? Aí, mas tu fica assim, valeu a pena. Até agente de trânsito, né, Rodrigo? Tu fez Passei também. Se tu vai... Primeiro agente de trânsito. Tu também. Eu trabalhei, até tu falasse na tua tia, Banco do Brasil, fui 5 anos no Banco do Brasil. Avó. É tua avó, né? Minha avó. Isso. Sempre concursado. Meu primeiro concurso foi da aeronáutica, com 19 anos. Olha aí. E depois fui indo. Nunca fiquei mais de 6 anos na mesma instituição. Hoje eu estou há 8 na SUSEP. Não, mas hoje eu acho que Você com a achou? minha idade... deu, né? Deu, né? Não, Deu. deu. É. Não, e a SUSEP, agora a Polícia Penal, né? A escala é muito boa, né? Tu tens como seguir estudando, né? Sim. Fazer o que tu quiseres fazer, tu pode fazer na tua folga, né? Com certeza. Seguir estudando, tal, fazer outra faculdade, outro curso. Sim. Até mesmo outros concursos mais jovens, né? Sim. Para mim não serve mais. Para mim claro, tá já resolvido. deve ter alcançado Já tá. determinado A Polícia Penal é muito bom. Sim. É muito bom. Eu acho que a gente só não foi brigadiano e transformista, né, Rodrigo? O resto acho que... Não fui brigadiano porque eu estava na aeronáutica. Ah, Quando boa, eu saí, que o concurso, acho que da brigada é até 25 anos, né? Eu saí da aeronáutica com 26. Certeza, mas eu é acho por aí. Na época era até 25, eu tem saí que com ser- 26, tem que aí ser jovem. não tinha, mas não sei se eu não ia fazer também. Mas, delegado César, vamos conversar um pouquinho sobre a atuação do delegado de polícia, que eu tenho certeza que o pessoal vai gostar. Claro. A gente você já adiantou aí que a sua primeira lotação foi em Canguçu. Como é que foi lá? Quais eram os maiores crimes que o senhor enfrentava lá? E depois, acho que o senhor está em Pelotas agora, lotado. Perfeito. E aí, Segunda DP, né? segunda delegacia de polícia. Conta um pouquinho da tua trajetória aí como delegado e depois a gente conversa mais sobre o que um delegado de polícia faz. Sim. Eu fui lotado em Canguçu, né? Escolhi Canguçu. Claro que pela proximidade aqui com a minha cidade natal. Mas já tinha ouvido falar que Canguçu era um bom lugar para começar.
em razão de ser clínica geral, né? Faz tudo. Aqui em Pelotas, por exemplo, eu tenho uma atribuição bem reduzida, né? Canguçu, tu é um delegado Um só. delegado, uma delegacia, então tu faz tudo. Tu aprende a fazer tudo. Sim. Né? E isso é importante para iniciar a carreira, Lógico, eu considero. lógico. Muita gente já começa em delegacias especializadas, que não é ruim. Pô, Sim, é ótimo, na verdade. mas falta, começar né, numa um homicídio, pouquinho, numa DRACO, num DENARC, né? Um Repressão, DEIC. num DEIC. Poxa, tu começa lá em cima. Mas tu fica um pouco limitado, assim, né? Se tu trabalhar a vida inteira numa homicídios, por exemplo, tu nunca vai investigar Aí tu um cai roubo, daqui a pouco numa uma investigação dessas. de roubo, crimes patrimoniais, de modo geral, que são investigações Sim. difíceis e importantes e muito legais de fazer, né? Acaba não tendo Complexas essa experiência, também, né? muito complexa. E eu tive a oportunidade de investigar praticamente todos os crimes. Fiz investigação de homicídio, de roubo, de furto, de estelionato, de tudo. No Canguçu faz Roubo a tudo. banco? Roubo a banco, não. Não tive. pegasse naquela época. Essa aí eu fico feliz de não ter feito. Essa aí é pesada. Essa aí é que pesado. o policial não quer pegar. Eu trabalhei no Banco em Canguçu numa época que teve né? uma situação lá complicada. Não. Até hoje Acho que era a falam delegada sobre Paula isso. na época. Perfeito. Paula, né? A delegada Paula. Delegada Paula Lima, Delegada isso, Paula. em Rio Grande. Isso, que tá em Rio Grande. É, Rio Grande. Isso aí. Então, comecei em Canguçu, sabia que tinha uma boa equipe lá também. E foi um período excelente, assim, 2 anos de muito aprendizado. E que me trouxeram aqui para Pelotas já com uma base melhor, assim. Vim para Pelotas, para a segunda DP, que tem uma demanda maior, embora a atribuição tenha reduzido, a demanda é ainda maior. É maior. É inacreditável, né? Fui para uma cidade que tem todas as delegacias especializadas. Então, eu tenho uma atribuição residual ali. Eu pego o que não é das especializadas. Sim. Então, sobra pouca coisa. Ainda assim, a demanda é maior do que Canguçu, que tem todas as atribuições. Então, foi muito importante para mim, assim, para chegar com tranquilidade aqui em Pelotas. Lá, o que tinha mais? Tinha muito furto, bastante furto e bastante violência doméstica. E o objeto. Objeto, né? A área rural lá é enorme, O né? objeto. O objeto é carro-chefe. É. Muita violência doméstica. Eu cheguei no auge da pandemia. Os índices de violência doméstica aumentaram em todo o país. Canguçu não foi diferente. E o objeto foi os dois crimes que eu mais enfrentei lá, sem sombra de dúvidas. A gente fez algumas investigações legais lá, tiveram mais repercussão. Um advogado que cometeu um estelionato grande em desfavor do Banrisul e do Tribunal de Justiça, não sei se vocês ficaram sabendo. Isso, já ouvi falar. Ele fraudou alguns alvarás judiciais e levantou 3 milhões de reais em alvarás fraudulentos, né? Sim, a gente conseguiu apurar a autoria e efetuamos a prisão. Ficou 2 anos preso, agora foi solto, teve sentença. Já tinha dado prazo ali para progressão de regime. Hoje ele está no semiaberto, mas foi uma investigação excelente. E a outra investigação mais famosa, assim, que deu mais trabalho, foi de um médico que abusava sexualmente das pacientes, médico ginecologista. Ouvi falar. Né? A gente também conseguiu efetuar a prisão. Eu cheguei em Canguçu, já tinha esse murmurinho. Olha, tem um médico aqui, ninguém nunca meteu a mão e tal. Ouviu, e é uma das coisas que eu me orgulho, na isso, boca pequena. É, lógico. Foi uma das coisas que eu saí de Canguçu feliz, porque são cargos importantes da sociedade, né? Um médico, um advogado, Lógico. que muitas vezes o direito penal não alcança, né? Infelizmente. Quase nunca alcança, né? Difícil. Alcança as classes complicado, mais favorecidas. Isso. Mas quem está lá em cima, o direito penal às vezes não consegue chegar. Em Canguçu chegou. E eu fiquei muito feliz com isso. E ficou o recado. Não tem essa, o direito penal vai alcançar quem tiver para alcançar. E principalmente é um crime nojento, né? É muito nojento. Tem coisas mais que de 60 vítimas. Que bárbaro. Absurdo. É complicado, né? Mexer com... Eu comecei na polícia em Alvorada, né? Então eu sou um sobrevivente. Olha só, eu sou um sobrevivente. Alvorada voraz. E aí, nós cantava a musiquinha do RPM, nós cantava lá, botava na viatura e cantava. Aí eu disse, cara, só na equipe, na saudosa equipe, saudosa não, porque ainda existe, né? Existe. A Volante Puma 197. Isso aí. Tava lá, era uma emoção a cada plantão, né? Que legal, experiência boa também, Alvorada. Sim, sai podendo trabalhar em qualquer lugar do estado. É verdade, é verdade. Aquela hora que o celular já não pega mais, aquela hora que o GPS não pega mais, e aí
é só rezar e ver as pessoas que têm mais experiência, né, que já viviam ali, né? E é engraçado isso aí, porque depois, quando eu fui para a SUSEP e tive que fazer a sindicância, eu disse para o pessoal assim, ó, eu tenho um monte de homicídio nas minhas ocorrências, mas é só comunicante, tá? Vocês não vão errar, né? Por favor. O Sérgio que foi da SUSEP, tu comentou também? Sim, depois da civil eu fui técnico. Jurídico, advogado. Legal. Até teve uma briga com a OAB, inclusive, porque a SUSEP acabou criando o cargo de advogado, né? Ele é TSP, mas advogado. Só que no nosso concurso não exigiu o OAB. E aí a OAB veio e disse, vem cá, como é que vocês... O cara não é advogado, tem que ter OAB. Sim. Alguns tinham, eu tive, Sim. eu já tinha antes da polícia. Sim. E aí só renovei, mas alguns não tinham. E aí foi um problema. A OAB oficiou. Parece fazer sentido. Aí esse último agora parece que eles exigiram OAB. Aí tá, tudo bem. O serviço é basicamente um defensor público, Sim. só que ganhando 3 vezes menos, né? Mas, enfim, né? Hoje talvez não, se eu tivesse ficado, né? Talvez não, se eu tivesse ficado. Excelente salário. Não, tá muito bom. Não, o salário é ótimo, excelente. E a progressão é rápida, diferente dos APs, dos né? agentes, dos agentes administrativos. A progressão mas acontece hoje na SUSEP, até onde eu conheço, assim, que eu converso com os colegas, tá tudo estancado na última classe, né? Assim como na civil também. Sim. Estanca tudo. Aí o pessoal tem ainda tempo para se aposentar e ficam ali até a aposentadoria e não tem vaga, só se abrir vaga. Muita gente mas é difícil, chega né? cedo, né? A última classe, né? Sim, chega cedo. Dá trancada. Não tem como, né? Não trancar. E, delegado César, aqui em Pelotas, aí o senhor foi para a segunda. Isso. E aí, aqui, quais eram os maiores desafios, assim, a segunda DP é um desafio enorme, porque é uma DP, historicamente, é uma DP mais esquecida, assim, aqui na 18ª região. É aquela da praça ali? Não, aquela ali é a primeira DP. Aquela ali é a primeira. A minha área é a Zona Norte. Ela fica ali atrás do Paulinho Motopeças, perto do PRP, perto do Presídio Regional de Pelotas. Tá. Sei. Ali na Tablada. Tá, sei. E a segunda DP, esquecida no sentido de que ela tem a maior área de Pelotas. Até pouco tempo, me disse o delegado que trabalhou lá, que hoje é o titular da Draco aqui de Pelotas, o delegado Rafael Lopes, que até pouco tempo ela era a delegacia com maior atribuição do Estado em número populacional. Sim. Porque ela vai da Dom Joaquim, diminuiu agora. Antes era da Bento Gonçalves até a Z3, a área de atribuição. Hoje ela é da Dom Joaquim até a Z3. Diminuiu um pouquinho, mas ainda assim é uma área absurda. É grande. Nossa. Muitas pessoas, inclusive eu, entendem que deveria ser criada uma 4ª delegacia de polícia em Pelotas. Tem estrutura para criar uma 4ª delegacia de polícia. Porque é um número populacional absurdo, assim. Tem cidades um pouco menores que têm delegacias especializadas. Cidades com 100 mil habitantes que têm delegacia especializada. E só a segunda DP tem uma área, talvez 150, 200 mil habitantes. Então, a demanda é absurda. É grande. Dentre as delegacias distritais, nós somos os que mais recebem ocorrências. Porque como é que funciona? As ocorrências são registradas todas no plantão policial, na DPPA, aqui na Professora Araújo 900. Tá. E lá, o agente está registrando, dependendo do endereço, ele já direciona para determinada delegacia. E aí ele bota lá no escaninho, primeira DP, segunda DP, terceira DP, delegacia de homicídios, Draco, delegacia da mulher, delegacia da criança e do adolescente. Às vezes, os policiais que chegam lá para buscar as ocorrências diariamente dizem que é sempre a segunda DP, um bolo desse tamanho, as outras DP, pouquinha coisa. Sim. Então, é uma demanda absurda. Assim, nem que se a gente trabalhasse 24 horas, a gente daria Não conta, dá conta, sabe? A demanda, ela nos atropela. Então, a gente recebe muitos estelionatos, inúmeros, assim. Olha, a gente tem uma média de 600 ocorrências mês ali. Mais as ocorrências são registradas de forma online, né? Na delegacia online. Então, pode botar aí 200 ocorrências por mês que chegam. E a equipe está completa, assim, porque tá é sensível dizer isso publicamente, mas... eu sei, mas está ocorrendo um curso agora, né? Todas as delegacias falta gente. Isso, mas tem um curso de formação em andamento, né? Sim, exato. Agora, provavelmente, acho que
quê? 3 meses? Eu acho Acaba, que em né? março ou Março, abril, eu ouvi falar em março, ou tá abril. finalizando o curso vai ser concluído e E eu aí, aguardo ansiosamente a chegada de novos policiais. Isso. Ansiosamente. Já dá uma É, aliviada, é, né? é. Eu falei que é sensível dizer isso no ar, Não, claro, a delegacia não tem lógico. policiais. Mas isso é notório na segurança pública, né? Todas falam, isso. né? Nem é algo muito... Não Cobertura só na é segurança sempre pública. se sempre dizer, é curto. Mas não assim, a gente só falava, né? Na saúde e na segurança pública. não só na sempre saúde. falta servidor. Educação também, de saúde. educação. Isso não... Todo Ninguém mundo tá sabe falando disso. nenhum... Não estou entregando nenhum ouro, absurdo. né? Não é nenhum absurdo. Porque é uma realidade, infelizmente. Então, com baixo efetivo e com essa demanda que nos atropela, como eu falei, é um trabalho difícil de ser desempenhado. Esse é o maior desafio. Conseguir balancear demanda com o número de policiais que a gente tem ali. E esse é o maior desafio. Então, eu, especificamente, que direciono, assim, o que vai ser investigado com prioridade, o que a gente não vai dar prioridade, eu tomo decisões trágicas diariamente, porque, inevitavelmente, algo tu não vai investigar. Não Com tem, dor eu não falo tem. isso. Alguma coisa vai ficar... Alguma coisa tu não vai investigar. Vai 800 passar. ocorrências por mês. Não tem como. Não tem como. Então, eu tomo uma decisão trágica e digo, a gente vai investigar esse aqui infelizmente vai aguardar. E tu tens que... Tu que tens E às que tomar vezes essa o decisão. aguardar- E eu que tomo essa decisão, por isso que é ruim. E o aguardar, daqui a pouco o crime está prescrito, cai em prescrição. Sim, com certeza. E eu imagino que seja uma investigação, considerando esse carro-chefe, né, que o senhor falou, o estelionato deve ser um crime difícil de investigar. Dificílimo. Toda forma de estelionato hoje praticamente é feita de forma virtual, né? Os autores dos crimes normalmente não estão na cidade, sequer no estado. Então, uma investigação que vai demandar um apoio operacional de delegacias de outro estado, envio de carta precatória. Essa comunicação entre os estados está mais facilitada? Aí que entra. Tu precisa mandar carta precatória para as delegacias. Isso. Poxa, tu não dá conta do teu trabalho. Aí chega uma carta precatória lá em Fortaleza, da segunda delegacia de polícia de Pelotas, para tu ouvir 3 pessoas. Eles já estão atolados lá, sabe? Não, lógico. O que vai acontecer? Então, vai ficar no escaninho. Quando for ouvir, as testemunhas já morreram, já, alguma coisa assim. É difícil. É complicado. É difícil. Eu faço a nossa meia-culpa também, porque Não, a gente recebe carta precatória de todo o estado. Vem muita, eu ia te perguntar. De todo o país, muita. De São Paulo, então, é direto. Nossa. Carta precatória para a segunda DP. E a gente não consegue cumprir todas. A gente não consegue fazer impossível, as nossas impossível. oitivas. Imagina fazer as oitivas das delegacias de São Paulo. É difícil. Sim, imagina, e lá deve ter muito estelionato, né? Muito estelionato. Né? Demais. Esses dias 2 vezes uma menina me ligou de um número lá. O senhor da agência, não sei golpes, o quê, acertou a agência. Eu disse, não, porque fizeram um saque de 3 mil na sua conta. Não sei o quê. Eu disse, minha filha, tem 8,20 na minha conta. Quer pegar para ti? Pode pegar. Eu dou para ti 8,20. 3 mil não tem na minha conta. Pode pegar. 2 vezes ela tentou essa aí. Eu disse, só que tem a minha mãe quase caiu numa esses dias. Né? Sim. Sabe? Sim. E pessoas esclarecidas caem nesses golpes. Isso que surpreende. Porque alguns golpes são bem desenvolvidos, são bons. Não, tem os básicos, que a gente fica até um pouco de cara com as pessoas. Poxa, um pouquinho mais de diligência, a senhora não teria caído, o senhor não teria caído. Aquelas coisas... Mas tem outros que são bem elaborados. São bem elaborados. E é difícil de chegar nos caras. É difícil. É isso, eles estão em outro estado. A conta que recebe os depósitos são laranjas. De cadastro que eles compram na internet, CPF, e abrem contas digitais nessas fintechs, Nubank, etc. Então, é, de fato, bem difícil. É uma investigação bem complexa. Tem a questão eu ia falar da questão uma coisa que acontecia, pelo menos na minha época, acontecia bastante, que era o pessoal comprar carro barato. Aí ia lá o anúncio, né? Claro, tem os leilões falsos também, mas também tem aquela pessoa, vou comprar olha só que barbado, comprei um Honda Civic por 30 mil. Legal. Que baita. Sim. Tu foi junto. Não, acontece bastante. Então, a pessoa tem que ter um pouco também de discernimento vai lá na FIP, vai olhar, vai ao mercado. Tem que ser diligente um pouquinho só para não cair nos golpes, às vezes. Alguns são
muito complexos, como eu falei. Lógico. Mas outros, um pouquinho de cuidado, né? Um pouquinho menos de olho O gordo mínimo, também, né? Um pouquinho. Porque sempre tem uma torpeza bilateral. Tá. Infelizmente, sempre tem. Sempre tem. A vítima sempre quer ganhar. Quer ganhar o Ela bilhete quer premiado. ganhar, ela quer ganhar o bilhete premiado. O ela olho quer cresce, Honda não Civic adianta. Que Vale- custa 110, ela quer pagar 30 mil, né? Tem também. Precisa de cuidado e um pouco menos de olho gordo, às vezes, né? Mas, enfim, cabe também ao Estado fazer campanhas de informação e gerar esse conteúdo, assim, sabe? Para que as pessoas fiquem mais atentas, porque não são obrigados a saber também do que está acontecendo, tem muita né? coisa que não tem como. Então, em Canguçu, que eu tinha mais esse contato com a sociedade, por ser o único delegado, eu estava sempre nas rádios alertando, surgiu um novo golpe, eu ia lá, pedia para ser convidado para comparecer às rádios e explicar, olha, está acontecendo esse golpe aqui na cidade, né? E acompanhando as ocorrências, via, pô, é a terceira vez que eu vejo o golpe, sei lá, dos nudes. Tchê, vou lá na rádio, olha só, está acontecendo isso, tomem cuidado, né? Quando eu trabalhava no banco, acontecia, eu era caixa do Banco do Brasil em Canguçu, e aí, olha, não foi uma nem duas vezes, várias vezes. Chegava uma senhora, um senhor humilde, me ligaram, meu sobrinho me ligou de tal lugar, eu quero depositar, fazer um depósito. Eu, senhora, essa agência não é aqui do Rio Grande do Sul, é lá do Nordeste, não... Seu sobrinho mora onde? Não, é aqui, não sei o quê. E tu tentava ler, mas não adianta. Insistia, caía. Que meia hora, uma hora chegava chorando assim. Não dá para retirar porque realmente era um golpe. Foi avisado. É uma pena, né? E não tem o que fazer mais, já foi, né? E dói, Não né? tem, Eu recebo muitas pessoas assim na delegacia. Dói. Dói. Para São nós lá pessoas já era, humildes, imagina para vocês. Dói. É complicado. Porque às vezes perdem valores altos. Eu já vi valores altos perdidos, assim. 15 mil, eu faço sequestro de filho, de neto. Isso aí é direto. 10 mil, 15 mil, 20 mil. E às vezes muito mais, né? Mas é um dinheiro que a pessoa nem tem, vai lá, tira um empréstimo para poder... E aí o banco não vai querer saber disso aí, né? Vai cobrar e pronto, né? Rodrigo, não sei se tu quer perguntar mais uma coisa. Eu queria perguntar para caminhando mais para o final. Delegado, gostaria que o senhor, assim, considerando tudo que a gente já conversou, desse alguma dica aí para o pessoal que está... Era isso que eu ia Então nós estamos em sintonia, tá tudo certo. As dicas que o senhor pode dar para o pessoal que está começando a estudar, ou aquele pessoal que já está, daqui a pouco, se identificou com esses 6 anos de estudo aí, ou até mais, né? Porque daqui a pouco tu está 6, 7, tá faltando alguma coisinha, tu tá errando em alguma coisa, né? Sim. Qual é a dica, assim, que tu... Porque o nosso foco, um dos nossos focos é... A gente quer passar como é que eu vou te dizer? Incentivar, né? Esses, não só os jovens concurseiros, como os mais... Né, os mais experientes. Sim. O que tu... Além do que tu já falou, né? Montar um cronograma, se organizar. Sim. O que tu deixa aí para esses novos concurseiros aí que almejam o cargo de delegado? Perfeito. Novos e os mais experientes. Olha, eu vou elencar, assim, 2 dicas a partir de 2 vieses. Um mais motivacional e outro mais atinente ao estudo mesmo, tá? Motivacional é não desistir. É uma fila. Se tu não sair da fila, em determinado momento tu vai passar. Claro, tu precisa ter um controle emocional, psicológico, bastante forte, né? Porque, como eu falei, eu já estava quase fraquejando quando eu passei na SUSEP e reergueu, assim, o meu ânimo. Então, a pessoa tem que encontrar alguma forma de reerguer esse ânimo quando estiver quase desistindo e não sair dessa fila. Saiu da fila, a fila andou, tu vai para o final da fila de novo se tu quiser retomar os estudos. Não para. Diminui o estudo, ok, mas não para. Senão tu vai sair dessa fila, tu vai para o final dela. Então, se tu não parar de estudar, tu vai ser aprovado. Isso é certo. Vocês sabem disso. Já passaram em muitos concursos. Isso é certo. E... assim, questão teórica mesmo, de como estudar, eu diria que é a lei seca. Lê a lei seca. Abrir a Constituição e ler ela purinha. Do 1 ao
Nem me lembro mais. 250, por aí. 200 e pouquinho, já né? deve ter, vai. Fazer isso. Mais. Faz assim, ó, divide a Constituição. Eu fazia isso. Eu dividia do 1 ao 20 não sei o quê, do 20 não sei o quê, ao 50 e não sei o quê. Eu conseguia ler ali uma semana. E tu lia Toda semana eu lia ela inteira. Tu lia anotando? Não, só lendo. Purinho. Semana eu lia a Constituição inteira. Porque a Constituição não vai te ajudar só na prova de Constitucional. A Constituição te ajuda em todas as matérias. Para tu construir uma resposta de direito penal, tu ter o constitucional denso, bem, os conceitos bem trabalhados na tua mente, tu consegue desenvolver muitas respostas, né? Direito ao silêncio, inviolabilidade de domicílio, tudo que é atinente ao penal e processo penal tá ali no Constitucional. Vai cair lá. Todas as respostas de provas discursivas, tu consegue botar, se tu é bom em constitucional, tu consegue desenvolver o direito constitucional dando uma resposta. No direito tributário, tu consegue usar o direito constitucional e desenvolver uma resposta. No penal, no processo penal, nem se fala. Nem se fala. Então, tu tem um direito constitucional forte, lê a Constituição com frequência, desde sempre. A maioria dos meus amigos de faculdade, os amigos da vida, hoje são servidores públicos também. E eu tenho um filhinho de 3 anos, acabou de fazer, o Matheus. Um amigo meu que é procurador federal acabou de ter um filho, uma filhinha também, vai fazer 1 aninho agora, não sei, no meio do ano talvez. O Felipe Silva, que me deu o livro do Leandro Paulsen, tem um filho também de 3 anos. E a gente sempre brinca. Não, daqui a pouco ele já vai começar a ler a Constituição. Em breve ele está começando a ler a Constituição. Porque, assim, é uníssono, assim, que saber a Constituição, estar afiado na Constituição é essencial. Então, lê bastante lei seca, principalmente a Constituição. Lei seca, o que é? É ler a letra da lei. Abre o Código Penal e lê artigo 1, artigo 2. E vai embora. É essencial para a primeira fase e para a segunda fase. O pessoal acha ruim, eu também acho. É ruim, é cansativo. Mas a lei... É necessário. A lei é a coluna vertebral, não tem? É a lei. Tu vai ler uma doutrina de 100 páginas, tu nunca leu a lei. Cara, tu tá fazendo errado. Primeiro tu lê a lei, depois tu tenta entender a lei. A doutrina, ela te ensina o que a lei tá dizendo. Mas tu nem leu a lei ainda. E tu quer ler a doutrina. Aí não faz sentido. Não faz sentido, não faz né? sentido. É começar pelo... Aquilo ali é a interpretação da lei. Primeiro tu lê a lei, depois vê a interpretação dela, né? Então, acho que seriam essas as minhas 2 dicas principais. Lógico. Tá certo. Delegado César, a gente quer agradecer muito a sua presença aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. E foi muito esclarecedor as suas dicas aí, toda a nossa conversa. Mas a gente sempre deixa um presentinho para os nossos convidados, né? Então, olha aí. Aqui, vamos... Então, muito obrigado, agradeço. Assim. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado aos dois pelo convite, obrigado pela oportunidade. Posso abrir? Pode abrir, claro. Abre. Isso. É de bom tom abrir isso, na hora, né? Claro. Olha aí, canequinha aí uma canequinha do nosso podcast. Aqui, pessoal. Olha aí. Show de bola. Muito obrigado. Valeu. Isso, nós que agradecemos. Obrigado pelo carinho, pelo convite. Espero ter colaborado aí com o pessoal que assiste. Muito obrigado. Colaborativo. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado. Foi um prazer. Obrigadão. Foi um prazer. Sucesso aí, viu? Obrigado. O senhor também. Esse projeto. Então tá, pessoal. Era isso aí, então. Nos acompanhem lá no Instagram, no YouTube. Se inscrevam lá no canal, dá o sininho lá. E é isso aí. Até o próximo programa. Obrigado. Tchau.